vocês acham aí do metaverso? É futuro mesmo? Cara, mas não pode ser aqueles bonequinhos, né, que o Fantástico mostrou, né? Não. Aí vai ser sacanagem, Pode ser né? que comece por isso. Pô, aí o bonequinho eu tô fora. Mas não cara. é que assim, a gente sempre tem uma questão de tecnologia que é o seguinte, a gente subestima a tecnologia no curto prazo e superestima a longo prazo, né? O famoso caso Jetsons, os carros voavam, né? Aí eles olhavam, então hoje a gente tem carro voando? Não, mas tá quase, mas não tem assim comum, não é de mercado. Você não chega na concessionária, eu quero esse carro que voa, ele faz quantos por hora, né? Ele tem paraquedas, você não vê isso. Mas olha só, tecnologia touchscreen. 10 anos atrás não tinha. Claro. Não, isso aí com certeza. E nos Jetsons não tem. Ele ainda aperta o botão para falar com o chefe lá no... Né, que o trabalho é remoto, né? Ele fala com o chefe da casa dele, não é? Já era um visionário. Olha só, gente, então, ou seja, ele já veio e já previu o home office. Profético, cara. Tem uns filmes e desenhos que são muito proféticos, cara. Simpsons, total. Tá acontecendo algumas bizarrices no mercado, né? Vi uma reportagem que os caras venderam um iate dentro Um iate por 30 milhões, 30 milhões de dólares. Pro cara já montar ali o... Tipo, espaço de show. Exato. Cabine de vista pro mar, cara. Tem muita liquidez no mundo. E aí, obviamente, quem ganhou muito dinheiro com isso, você tá pensando na cabeça de pessoas comuns, vamos chamar de pessoas comuns como nós, jamais faria isso. Agora, pensa uma pessoa que ela investiu no Bitcoin há 15 anos atrás, porque ele já acreditava, 10 anos atrás. Acreditava nisso, tinha, sei lá, 10 Bitcoins, aí eu vi que hoje ele tem 1 bilhão. Uhum. Aí ele fala, cara, isso é algo novo, é uma NFT, é um jogo, é um universo novo. Tá, vou comprar por 31 milhões, porque pra ele não é 31 milhões, pra ele é ponto um. Relativo, né? Mas assim, o cara correu um risco ali, que na verdade ele é um risco de uma indústria em crescimento, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o metaverso ele é uma realidade e ele vai absorver essa digitalização das nossas vidas em algum momento. Ele vai refletir isso. Só que, cara, a gente está assumindo... O cara que comprou um iate dentro do metaverso X, ele assume que aquele metaverso ele vai progredir e se tornar um metaverso com um número de pessoas relevante. Só que eu acho que vão emergir vários metaversos que vão desaguar em poucos metaversos que serão relevantes na vida dos seres humanos. Sobrar no final poucos, né? Exatamente. É como se fosse uma competição. Puta, quem vai ser mais competente para reter essas pessoas dentro desses espaços digitais, entendeu? Então acho que passa por isso. Muitos metaversos... Eu não acho isso. Eu acho que provavelmente a gente vai ter um mundo em que os metaversos eles são integrados. Por exemplo... Você não acha que vai morrer? Universos paralelos. Por exemplo, você já tem hoje, é notório, que várias companhias fazem o System as a Service lá, o SaaS. Então, elas compartilham tecnologia em prol de mesma coisa. Vai só plugando os APIs, né, uma coisa na outra. Então, imagina, por exemplo, que se eu tivesse um metaverso criado para a parte... Vamos supor aquele óculos, que é um óculos que esquece aquele grande negoção. Pensa no óculos normalzinho de novo. A Ray-Ban já tá fazendo. Junto com a Meta. Ray-Ban já fez, cara. A Ray-Ban, o cara já tá usando o óculos da Ray-Ban, cara. É um projeto junto com... Você dirige, por exemplo, você olha uma loja, você vê os dados, você vê que se tem algum lançamento, você já consegue ver só de fora. E se você entrar em um bar, por exemplo, e olhar para outro lugar, tem um jogo ali. Então é o mesmo metaverso, só que vários metaversinhos que se integram no negócio. Porque já é o jogo que você gosta, já são as coisas que você gosta, e os caras já vão colocando aquilo pra você, né? Mas você acha que é uma coisa única que vão se conectar os pedaços, tipo um puzzle? Eu acho que sim, eu acho que vão ter coisas separadas, mas vai ter uma grande junção de mundos ali entre uma coisa e outra. Mas uma coisa que é interessante falar só, porque todo mundo que fala de metaverso fala sempre um caminho assim, né? A gente vê um caminho e vai reto. E até o Murilo Gun, que é um cara que veio da tecnologia, inclusive, já foi no Singularity, ele fala bastante agora, ele tá numa vertente mais do Real Reality. Então, tudo na vida ela é um pêndulo e uma mola. Então, você vai esticando, 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 quando comprime ela bate, ela vai gerando movimentos. Uma força para um lado tende a uma força... Spin-off do mal, que eu chamo. Exatamente. Então é isso. Quanto mais tem pessoas que estão falando assim, cara, eu vou entrar no metaverso, vou comprar um naviozinho lá. A gente acabou de falar de um exemplo do sobrevivencialista. Que ele viver quer da natureza, viver da natureza, viver da terra. Não tem mídias sociais, não vou ver YouTube. Os polos eles vão se dividindo e o equilíbrio do mundo é como que isso vai indo para frente. Se eu pudesse falar um pouco do outro lado, eu queria colocar aqui um ponto de reflexão, é o seguinte, né? Acho que o metaverso, coisas como essa, a gente pensar nisso até uma questão de
da digitalização das nossas vidas, né? E quando você quer... Algoritmização. Algoritmização, digitalização dos nossos cérebros, né? Exato. Chega uma hora que a gente começa a pensar que nem uma linha de código, né? E é foda pensar nisso, porque quando você quebra um elo de relações humanas, pra onde a gente vai, mano? Entendeu? E aí? Então isso cria questões. Qual o E esse futuro é da outro lado. humanidade? Esse é o outro lado. A dualidade. Eu acredito nisso também, porque... Qual o futuro da humanidade? A dualidade. Mas deu certo, mas coube. Diego, o filósofo, critiquei aqui. Então é uma preocupação, assim, sabe? O que vem pela frente? Porque as coisas estão acontecendo e hoje, cara... Será que elas estão acontecendo? Estão acontecendo e estão acontecendo de forma... Mas eu acho, eu sou um cara otimista, mas tem uma coisa que é inegável, que não dá para ser um pouco pessimista, que é olhar os dados. Então, por exemplo, você olha hoje, assim, tem alguns dados que eu não sei julgar, talvez, Sérgio, você me ajuda aí. Por exemplo, superaquecimento global. Será que isso não pode ser um gatilho para uma extinção em massa? Mais uma. Só que até lá, olha só que curioso. O planeta começa a aquecer, começa a ficar numa temperatura que realmente a gente não consegue sobreviver nas condições atuais. Então já vai ter o business do traje, que você vai ter que usar uma roupa para poder sair na rua, porque, sei lá, né, antigamente não pensavam disso da camada de ozônio, agora é, sei lá, o que é? Derretimento permafrost, isso aí. né? Então vai subir o nível do mar e tudo mais. Então talvez, se todo mundo puder ficar num lugar seguro, o jeito de interagir vai ser com uma tecnologia dessa. Ou... Nossa, brisa aí agora, não é? Legal. Ou para mim vai ser igual uma vacina. A gente vai chegar num nível que, dado que é um risco iminente para a população, seja aprovado, por exemplo, testes para você mudar o DNA do humano para que aguente 1 grau a mais na temperatura Mas do aí corpo. é uma tecnologia... Mas aí você tá misturando duas coisas super foda, cara. Que é o metaverso com o CRISPR, né? Qual que é o... O CRISPR é o cara que é os chineses lá que foram presos por causa disso aí, cara. Não sabia? Engenharia genética. É um hack Exatamente. genético, né? Detectar que vai nascer o seu filho com um problema e você consegue lá manipular o DNA dele para ele não nascer com aquilo, não é ótimo? É ótimo. Só que tem o spin-off do mal, cara. A linha da moral e da ética. Exato, tanto que os caras foram presos. Nossa, mas eles falam que foram presos meio como bode expiatório, porque isso está acontecendo já. Engenharia genética é um negócio pesado. E pode ser isso. O ser humano, ele vem se adaptando às mudanças do planeta por conta da seleção natural. A gente foi mudando... De modo orgânico. Isso, de modo orgânico. Agora não, agora pode ser de modo que você está intervendo mesmo. Então vamos lá. Tá mudando a atmosfera. O grande problema a gente nem fala aquecimento, a gente fala de mudança climática. Mudança climática, Porque o que a gente está fazendo é mudando a atmosfera. Então a gente está mudando a composição da atmosfera, que pode ser uma atmosfera que não seja boa pra gente. É verdade. Mas a gente pode ir lá alterar o DNA e falar, cara, o ser humano ele vivia com 15% de oxigênio. Tá diminuindo para 10%. Então vamos lá alterar o DNA dele para ele começar a viver com 10%. Como que era aquele filme? Só que pode ser que o ser humano que nasça não vai ser esse ser humano nosso. Talvez ele tenha que ter 3 narinas. Sim. Igual Waterworld, né? Aquele filme lá que o cara tinha as guelras. O filme mais flopado da história, né? É aquilo lá, mas é outro filme profético. Não, totalmente. Profético. Ou seja, através do melhoramento genético, a gente vai conseguir colonizar, por exemplo, uma lua de Júpiter. Coisa do tipo. Que é super, né? Outra atmosfera. Caramba, galera. Aqui. Então vamos montar uma empresa já disso aqui. Já existe. A atmosfera do planeta, cara, ela já tá igual a que era há 4, 5 milhões de anos atrás. Já não é a atmosfera que a gente nasceu. Sim. Já é uma outra atmosfera. Por enquanto, nós estamos aqui ainda. Mas pode ser que vá avançando isso aí e a nossa, sei lá, nosso bisneto, ele já nasça com uma orelha desse tamanho, com um nariz pequenininho ou com um nariz gigante. Isso é a adaptação. Que a teoria, eu até brinquei com o Pirula aqui, cara, que a teoria da evolução seria muito melhor se ela chamasse teoria da adaptação. Porque você vai se adaptando às mudanças. Agora, pode acelerar isso. Vai lá e intervém geneticamente, entendeu? Vai lá e intervém no DNA. Muda ali um negocinho, você descobre, mudei. Opa, agora a gente consegue viver com 10% de oxigênio, só tá ótimo.